A abrirem suas Bíblias no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Salmo de romagem de Salomão. Salmo de número 127. Estarei fazendo a leitura, então peço que os irmãos a acompanhem, mesmo em silêncio. Todo bem procede de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez, meus queridos. Deus soberano, Deus poderoso, nesse momento em que abrimos a Tua palavra, ó Deus, ela já salta aos nossos olhos e, consequentemente, aos nossos corações. Mas nós te pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia nesse momento, que pela iluminação do Teu Santo Espírito, ó Pai, nós possamos refletir, ó Deus, naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo 127, ele é um salmo, então, atribuído a Salomão. Salomão, filho de Davi, filho do poderoso rei Davi. Salomão, também rei, conhecido como o homem a quem Deus deu ou concedeu sabedoria singular. O homem mais sábio, depois de Jesus Cristo, obviamente, que pisou por essa terra. Essa autoria desse salmo, então, ela não é por acaso. Salomão era alguém acostumado e responsável por grandes obras, especialmente a construção do templo do Senhor, além de palácios, cidades, fortalezas. Então Salomão, ele fala com propriedade daquilo que ele escreve aqui. Esse salmo então faz parte de um dos cânticos de romagem, né? Começam ali no Salmo 120 e vai até o Salmo 134. O que são os cânticos de romagem, né? Os cânticos que o povo, ou os salmos, cânticos de romagem que o povo cantava na sua peregrinação anual rumo a Jerusalém. Eram cantados em comunidade, enquanto as famílias inteiras subiam para Jerusalém. O público original, para quem Salomão escreveu o Salmo 127, era, portanto, o povo de Israel. Especialmente famílias, trabalhadores, líderes que viviam sobre uma realidade marcada pelo esforço diário, construir casas, proteger cidades. Esse era um povo que vivia de um trabalho árduo, em um tempo difícil, em um tempo que o povo acreditava que o sucesso estava no quanto eles trabalhavam. O sucesso estava atrelado ao excesso de esforço que eles faziam, e não na total dependência de Deus. Salomão ensina então, com esse salmo, meus irmãos, três grandes áreas em que o ser humano baseia a sua vida. Três áreas centrais. Geralmente nós baseamos as nossas vidas em projetos, segurança e família. Assim, o Salmo 127 não desvaloriza o trabalho humano, muito pelo contrário, mas diz que todo o nosso trabalho sem Deus, ele é em vão. Hoje nós estamos iniciando, então, com o primeiro domingo do ano de 2026. Talvez você tenha planejado muitas coisas para esse ano. É possível que você
tenha feito aí acordos com você mesmo, acordos com pessoas, acordos no trabalho. Pode ser que você tenha feito ou traçado metas, planos de melhorar, talvez familiarmente, planos de estudar, planos de trabalhar mais, planos de mudar de trabalho, mudar de cidade. Possivelmente você fez muitos planos, todos nós fazemos muitos planos. Como eu falei aqui há alguns domingos atrás, muitas vezes esses planos que nós traçamos aí no final do ano ou no comecinho do ano que se inicia, muitos desses planos eles já morrem na segunda semana, quiçá quando chegam lá. Muitas vezes nós planejamos coisas que nem nós acreditamos que estamos planejando. Nós estamos começando um ano, nós estamos... Como é que está o nosso coração? Nós estamos apenas construindo mais um ano que se inicia, ou permitindo que o Senhor seja o edificador desse ano? Salomão fala a um povo que estava acostumado a construir, um povo que estava acostumado com esse contexto. Todo início de ano é acompanhado disso, planos, metas, expectativas. Mas a Bíblia nos confronta, meus irmãos, logo com uma pergunta simples e profunda. E eu gostaria de perguntar aos irmãos uma pergunta retórica, aquela que você vai responder para você mesmo, aí no seu coração. Quem está construindo tudo isso aí que você planejou contigo? Você pode estar baseando tudo isso aí no teu esforço, no teu labor. Pode ser que você esteja baseando tudo isso aí em algo que possa vir a acontecer, uma promoção no trabalho, uma mudança no governo. Pode ser que você esteja com vários planos aí no seu coração. Nós também vivemos, meus irmãos, em um tempo que valoriza o esforço, a produtividade e os resultados. A gente vive em um tempo em que as pessoas trabalham mais, dormem menos, se relacionam menos, porque muitas e muitas vezes estão engajadas, correndo atrás do seu sonho, correndo atrás da sua independência financeira, correndo atrás de realizações. O Salmo 127, então, meus irmãos, ele nos chama a pausar no início desse ano, nesse tempo, para realinhar as nossas prioridades. Ele nos lembra, então, que há coisas que só funcionam quando Deus está no centro. Nós precisamos, então, realinhar a nossa vida. Precisamos, então, realinhar as nossas prioridades, aquilo que, de fato, precisamos colocar na mão de Deus e esperar que Ele, então, nos responda. Hoje, então, antes de nós darmos os primeiros passos, digamos assim, hoje já é dia 4, de janeiro, antes de nós darmos esses primeiros passos do ano, nós precisamos ouvir essa verdade. Não basta começar o ano, mas é preciso começar o ano com Deus. É preciso começar esse ano com Deus. A verdadeira paz não vem de fazer menos, trabalhar menos, ou trabalhar mais e ganhar mais. Mas a verdadeira paz vem de confiar mais naquele que pode, então, responder às nossas súplicas e às nossas orações. Eu gostaria, então, de que nós estivéssemos pensando nessa noite, meus irmãos, sobre o seguinte tema: o descanso de quem confia em Deus. O descanso de quem confia em Deus. E o descanso de quem confia em Deus, ele começa, em primeiro lugar, com o reconhecimento. O reconhecimento, que reconhecimento é esse, Marcos? Quando o Salmo 127 foi escrito, o povo de Israel, ele então vivia uma realidade pelo trabalho pesado. Aquele povo construía casas de pedra com barro. As casas eram simples, mas exigiam um esforço coletivo. Além disso, as cidades precisavam ser protegidas. Os muros precisavam ser fortes, os muros precisavam ser altos. Naqueles muros precisavam ser colocados sentinelas ou guardas para proteger aquela cidade, pois os ataques dos inimigos eram constantes naquele tempo.
Então aquele povo muitas vezes podia basear a sua segurança, o seu descanso na força do seu braço. Se construirmos casas que sejam seguras, se construirmos muralhas que sejam altas, se colocarmos em cada ponto estratégico dessas muralhas, guardas, sentinelas, que possam proteger então a nossa cidade, aí então estaremos protegidos. Salomão começa esse salmo, e você pode voltar os seus olhos para a sua Bíblia: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E Salomão está falando a um povo aqui que sabia o que era uma casa bem edificada. Aqueles que já construíram ou tiveram a oportunidade de construir uma casa, sabem muito bem que o alicerce talvez seja a parte mais importante da sua casa. Não é o telhado, não são as paredes, não é o piso, o porcelanato que você vai colocar lá, a cerâmica, não é o reboco que você vai fazer nas paredes, mas a base, o alicerce. Salomão está falando a um povo aqui que sabia que precisava construir uma casa segura, que precisava construir muralhas seguras. Um povo que sabia que precisava se proteger do inimigo. Nesse contexto, então, meus irmãos, o salmista, como já falei, ele diz algo surpreendente: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão aqueles que a constroem estão construindo. Em vão. Para aquele povo isso não era apenas uma metáfora, né? Apenas algo que você ouve e você não entende muito bem o que é. Não, aquele povo sabia o que era uma casa pronta, bem edificada. O quanto custava para construir aquela casa, o labor, o trabalho que era gasto ali, o tempo, né? A força que era despejada ali sobre aquela construção. E aí nós podemos ver, irmãos, que Salomão vem e fala: olha, vocês podem construir a casa que vocês quiserem aí. Vocês podem construir um prédio de pedras, de rochas muito boas, firmes, mas se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vocês estão construindo essa casa. Nenhuma estrutura, meus irmãos, é realmente firme se Deus não estiver envolvido. Se Deus não estiver envolvido, nenhuma estrutura. Você pode ter dinheiro no banco, você pode ter o melhor carro possível, você pode ter a melhor casa possível, você pode ter o melhor trabalho, ser um funcionário público e ganhar muito dinheiro, mas se o Senhor não abençoar, nada disso tem valor. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que o Senhor é o edificador das nossas vidas. Se não for por Ele, nós não conseguimos. A segurança que nós precisamos não está nos muros em que a gente constrói, mas no Senhor. A segurança não está nas sentinelas que estão em cima desses muros, mas no Senhor. Esse reconhecimento, então, meus irmãos, é um ato espiritual profundo. Declarar que o governo de nossas vidas está nas mãos de Deus. Declarar que o governo das nossas famílias está nas mãos de Deus. Esse reconhecimento, então, é um ato espiritual. Da mesma forma, hoje, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que Deus é o edificador e que precisa assumir, então, as nossas vidas por completo. No passado como hoje, o descanso, então, ele nasce no reconhecimento de que é Deus quem cuida de nós. Às vezes, meus irmãos, a gente tende a achar que nós temos o controle das coisas. E quando nós nos deparamos então com uma enfermidade, quando nós nos deparamos então com uma dificuldade em nossas vidas, nós vemos que nós é que dependemos de Deus constantemente. Não conseguimos fazer nada com a força do nosso próprio braço. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a Torre de Pisa na Itália, pelo menos pela internet ou pela televisão. No século XII, eles construíram uma torre, um projeto ambicioso para mostrar então poder, habilidade, progresso naquela cidade lá na Itália. E os construtores, os engenheiros não se atentaram para que aquele piso tinha muita argila, muita areia,
E aquela torre, quando se começa a construir ali os primeiros andares, ela tomba um pouco, né? E ela está lá até hoje, famosa, né, por ser a torre torta lá na Itália. Ainda nos primeiros andares ela já tomba. E ao longo dos anos os engenheiros, né, tentaram corrigir aquela torre e tentaram fazer reparos que nada adiantou. E muitas vezes, meus irmãos, ela está lá até hoje torta, né? E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós podemos construir então com o nosso empenho, levantar projetos, e às vezes a gente vê que o projeto não está indo muito bem, então a gente coloca uma escora, a gente tenta puxar o projeto para o centro de novo, mas se Cristo não estiver nesse projeto, de nada vai valer esse projeto. Ao construírem a Torre de Pisa, não faltou esforço. Eu não estou dizendo que os seus projetos não estão dando certos porque você não tem se esforçado. Muitas vezes você tem se esforçado, sim. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos lamuriamos e murmuramos e perguntamos para Deus: por que, meu Deus? Eu estou me esforçando tanto, eu saio de casa, está escuro, eu chego, está escuro, saio de noite, chego de noite, e as coisas ainda não estão dando certo. Tenho me esforçado, tenho tentado andar na linha, né? Estou economizando, estou buscando ir pelo caminho certo, e muitas vezes não tem dado certo. E eu digo para você que pode ser que esteja faltando um detalhe aí, o maior de todos os detalhes: Jesus Cristo. Não basta construir algo impressionante, é preciso construir sobre o fundamento certo. É preciso construir sobre o fundamento certo. Quando o reconhecimento de Deus vem depois do esforço, muito provavelmente você irá fracassar. Não comece os seus projetos então sem antes reconhecer a direção de Deus. Entregue a Deus o que você não consegue controlar. Entregue ao Senhor. Troque então a sua autossuficiência pela dependência do Senhor. Nesse ano que se inicia, meus irmãos, antes de começar qualquer projeto, antes de começar qualquer coisa, seja lá no teu trabalho, lá na tua casa, na tua família, seja na igreja, precisamos nos dobrar diante do Senhor, pedir que o Senhor nos auxilie, pedir que o Senhor então nos sustente. Faça da oração o fundamento dos teus projetos. Peça ao Senhor. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, nós vimos que aquele que descansa no Senhor, ele reconhece que a sua total dependência está no Senhor, não na força do seu esforço. E em segundo lugar, nós veremos que somos totalmente dependentes desse Deus, mas não deixamos de ter uma responsabilidade. E em segundo lugar, então, aquele que descansa no Senhor, ele tem uma responsabilidade também. Nós trabalhamos com fidelidade, não com ansiedade. No contexto aqui em que Salomão escreve ao povo de Israel, o trabalho não era opcional, não era um trabalho confortável, não era aquele trabalho no ar-condicionado. O povo de Israel trabalhava duro, meus irmãos, de sol a sol, atividades agrícolas, construção, o comércio básico. Aquele povo lutava, aquele povo acordava cedo, e daí Salomão fala: inútil vai ser você levantar de madrugada, inútil vai ser você dormir tarde, se o Senhor não abençoar a tua casa, de nada vai valer. No começo do ano passado, eu e os irmãos oficiais da igreja, nós visitamos a maioria dos irmãos da igreja, e nós lemos esses salmos, refletimos um pouco sobre esse salmo em várias dessas visitas que nós fizemos. Porque de fato, irmãos, se o Senhor não edificar a tua casa, vai ser inútil você acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que você penosamente lutou para ganhar, para ter na sua casa. Vai ser inútil. É o Senhor que nos dá a sobrevivência, é o Senhor quem nos sustenta. Quando o salmista então afirma que vai ser inútil levantar de madrugada, repousar à tarde, ele não está dizendo que você tem que acordar às 10 horas da manhã, que você tem que ser tranquilão, que você não precisa trabalhar muito, pelo contrário. Nós vemos que o Senhor, ele nos orienta a que sejamos trabalhadores desde o Éden. Tem muita gente que pensa que Deus criou Adão e Eva, né? Agora vocês estão aí no paraíso, né? Deita numa rede aí debaixo de um pé de coco, né?
E eu imagino que no Éden os cocos eram baixinhos, né? Então você pegava o coco ali, né? Pegava o canudinho, ficava ali na rede. Não, Deus dá atribuições a Adão. Olha, você agora vai governar sobre esse jardim, você vai trabalhar. Não é isso que Salomão está falando aqui. Ele está dizendo que os nossos projetos, o nosso trabalho precisam estar alicerçados no Senhor. A nossa responsabilidade, então, é fazer a nossa parte. A ansiedade é tentar fazer, então, a parte de Deus. Nunca antes na história, irmãos, nós tivemos tantas pessoas ansiosas. Nunca antes na história da humanidade tivemos tantas pessoas ansiosas. Muitas e muitas vezes nós estamos ansiosos por coisas supérfluas, coisas que nós nem tínhamos no ano passado, já temos esse ano e agora estamos ansiosos por ter mais, por ser mais, por buscarmos mais. Então temos tido um tempo de uma ansiedade exacerbada, uma ansiedade que muitas vezes perdemos o foco, perdemos oportunidade, perdemos momentos, seja eles com a família, seja momentos na igreja, porque temos que correr atrás. Nós já tivemos aqui alguns irmãos em nosso meio que tinham 2, 3 empregos e perderam sua família. Tinham 2, 3 empregos, podia até ter um dinheiro no bolso, mas perderam sua família. Perderam a comunhão com os irmãos, perderam momentos singulares que nós tivemos aqui como igreja, como irmãos. Nós temos o exemplo, irmãos, de Marta e Maria, relatado lá no Evangelho de Lucas. Quando Jesus visita então as irmãs Marta e Maria, Marta assumiu com zelo a responsabilidade de servir ao Senhor, e a gente vê que Marta corre para um lado, corre para o outro, e ela, né, e a panela de pressão já estava lá assobiando, lá no fogão, e Marta correndo para um lado, para o outro, servindo Jesus, preparando aquele delicioso almoço, e Maria aos pés de Jesus. Quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Quantas e quantas vezes nós estamos assim? Não aproveitamos os momentos aos pés do Senhor, e muitas vezes estamos ocupados demais com as nossas coisas, são muitas coisas, nós angariamos mais coisas e arrumamos mais coisas para fazer, e mais dificuldade, a gente não consegue muitas vezes nem respirar. A gente fica com aquela sensação de que tem algo a fazer e precisamos fazer algo. Recentemente eu estava falando com um colega do seminário e essa reta final de semestre no seminário é uma correria louca, né? Então a gente fica louco, todo dia tem prova, todo dia tem trabalho para entregar, trabalho para apresentar, e quando você termina então o semestre, acaba de uma vez. E aí você fica ainda umas 2 semanas. Eu falava com esse colega, cara, eu estou acordando de manhã e estou com a sensação que eu tenho alguma coisa para fazer, tenho um trabalho para fazer, e está atrasado esse trabalho, e eu tenho que correr, porque senão eu não vou dar conta de terminar essa leitura. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim, a gente não consegue descansar no Senhor, porque a gente está muito cheio de muita coisa. Se ocupa demais. Trabalhe com diligência, não com ansiedade. Responsabilidade bíblica é fazer bem a tua parte, fazer bem o teu trabalho, sem tentar controlar tudo. Os excessos, a preocupação, rouba a nossa paz. Irmãos, hoje a gente tem nos nossos dias pessoas que estão muito bem sucedidas financeiramente, mas não têm paz. Não conseguem descansar, não conseguem ter um momento de tranquilidade, não consegue ter uma conversa com um amigo sem estar pensando no que vai fazer na hora seguinte. Muitas e muitas vezes, entenda a diferença entre esforço e ativismo, seja esforçado, corra atrás das suas coisas, mas muitas vezes nós estamos sendo ativistas, correndo atrás desenfreadamente. Irmãos, lembre-se sempre que você é um peregrino em uma terra estranha. Nós não somos daqui. Os anos passam muito rápido e nós somos como neblina que hoje aparece e amanhã, que logo aparece, né? E se esvai, vai embora. Muitas vezes nós acordamos, o dia está uma neblina pesada. Alguns minutos depois o sol nasce, aquela neblina se foi. Assim somos nós. Entenda então essa diferença. Assuma seus deveres, mas confie que os resultados
vêm de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos assim, ativistas, porque não confiamos que os nossos ou os resultados esperados vêm de Deus. A gente acha que o resultado vai vir do nosso esforço. Salomão diz, vai ser inútil. Inútil vai ser levantar de madrugada. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. Sabe, meus irmãos, isso aqui é libertador. Ler isso aqui na palavra do Senhor é libertador. Aos seus amados, aos seus filhos, Ele os dá enquanto dormem. Sabe, meus irmãos, enquanto você dorme, o Senhor trabalha em teu favor. Nós acabamos de cantar um cântico aqui, né, que fala que o trabalho, né, é do Senhor. Que nós podemos ter planos, nós podemos ter projetos, mas nós não temos certeza de nada, meus irmãos. Nós não temos certeza se amanhecemos amanhã, nós não temos certeza que se ao sairmos daqui da igreja, amanhã, ou daqui 20 minutos, 30 minutos, quando sairmos daqui da igreja, amanhã não estaremos sendo enterrados. Nós não temos essa certeza. Nós não temos essa certeza. Nós ficamos sabendo de uma morte de pai de alguém conhecido nosso, agora no dia 1º de janeiro. E eu falava lá em casa, não sei se foi com a Mônica ou com os meninos, eu falava, possivelmente essa pessoa passou a virada do ano, né? Feliz ano novo, que Deus te abençoe, e que esse ano seja um ano de vitórias, e seja um ano de sonhos, e no dia 1º do ano, meus irmãos, essa pessoa perdeu a sua vida já. Nós não temos certeza de nada. Assumam os seus deveres, mas coloque a sua total confiança em Deus. Em último lugar, meus irmãos, nós já vimos em primeiro lugar que precisamos reconhecer a dependência que temos nele. Em segundo lugar, que temos uma responsabilidade. E em terceiro lugar, nós veremos que aquele que descansa em Deus repousa tranquilo nele. Repousa tranquilo nele. Salomão sabia que quando ele escreveu o Salmo 127, que aquelas pessoas daquela época, ou para aquelas pessoas daquela época, o descanso não era visto como algo de luxo. As pessoas daquela época viam o descanso como algo raro. Eram pessoas que não tinham o costume, então, de descansar. Viviam sob constante pressão, trabalho pesado durante o dia, vigília durante a noite. Aquelas pessoas estavam assoberbadas. Aquelas pessoas estavam sendo muitas e muitas vezes oprimidos. Aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. Aos seus amados, Ele os dá enquanto dorme. O repouso, portanto, meus irmãos, é necessário. Não é a ausência de responsabilidade. Hoje, embora o contexto seja diferente, né, nós não estamos em uma guerra contra inimigos armados vindo nos pegar e precisamos dormir ou ficarmos como sentinela em cima do muro. Mas o Salmo 27 nos lembra que o descanso verdadeiro não acontece apenas quando nós deitamos, mas quando Deus está no controle das nossas vidas. Aí sim, nós podemos repousar tranquilamente. O repouso de quem confia em Deus é um testemunho silencioso de fé. Sabe, irmãos, é aquele momento em que você teria tudo para estar desesperado, mas você não se desespera porque você descansa no Senhor, você repousa no Senhor. Quem confia em Deus pode então descansar porque sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não sei se você já viu, geralmente tem em algumas repartições públicas, né? Ou em alguns prédios você vê fechado para manutenção. Em muitos lugares essa placa simples, fechado para manutenção, não significa um abandono. Muito pelo contrário, significa muitas vezes que está sendo feita uma melhoria ali, né? Fechado para manutenção. Fechado para um descanso. Na vida, porém, muitos de nós, meus irmãos, nós colocamos essa placa e seguimos funcionando, né? Fechados para manutenção, e a gente continua cheio de muita coisa, a gente continua fazendo de tudo um pouco.
mesmo cansados, mesmo sobrecarregados e emocionalmente exaustos. Emocionalmente exaustos. As pessoas não sabem como agir, estão cansadas espiritualmente, estão cansadas emocionalmente. Descansar, então, meus irmãos, é confiar que Deus mantém tudo funcionando quando nós pausamos. Nós pausamos para um descanso em contemplação ao Senhor. Entendam bem que o descanso aqui não é você chegar agora, beleza, vou tirar uma semana de descanso aí, vou deitar, vou tirar tudo que está ocupando a minha mente, vou dar uma esvaziada, vou dar uma relaxada, né? Não é isso. É descansar sabendo que o Senhor está trabalhando em nosso favor. Descansar também, então, é um ato de fé, irmãos. Aprenda a parar sem culpa. Eu não sei se você já teve esse tipo de culpa, né? Diante de tanta coisa que você tem para fazer, você não consegue sentar um minuto. Você não consegue sentar e, não, vou assistir aqui um filme. Ah, mas o filme tem 1h20. Não consigo. Recentemente a gente foi no cinema, né? E é exagero também. A gente foi com os meninos, não, vamos assistir o Avatar. Gente, o miserável do filme é 3 horas e pouco. Então você dorme, você acorda, você dorme de novo, acorda e o filme não acaba. E aí eu pensando, graças a Deus que eu estou de férias no seminário, porque senão eu não conseguia assistir esse filme, não. Eu ia estar doido aqui dentro do cinema. Quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos descansar sem estar com culpa? Não, eu estou aqui sentado, mas eu deveria estar fazendo alguma outra coisa. Não, estou aqui procrastinando, mas eu deveria estar fazendo algo. Aprenda a parar sem se culpar. Confie que Deus trabalha enquanto você descansa. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. O descanso revela em quem você confia. Se é em você mesmo ou se é no Senhor. Meus irmãos, concluindo, o Salmo 127 nos ensinou que o descanso verdadeiro não começa no fim do dia, mas no lugar que Deus ocupa em nossa vida. Se Deus ocupa um lugar em sua vida, você conseguirá descansar. Nós vimos que tudo começa com reconhecimento quando nós entendemos que o Senhor é quem edifica a casa. O Senhor é quem edifica os muros. O Senhor é quem guarda a nossa casa. O Senhor é quem guarda os nossos filhos. O Senhor é quem guarda a nossa família. E então o Salmo não termina aqui no descanso, ele avança, né? Dos versos 3 a 5, se você olhar aí, o salmista nos lembra que aquilo que Deus edifica, Ele também preserva. Aquilo que o Senhor edifica, Ele preserva. A herança do Senhor são os filhos, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. O restante do Salmo, então, meus irmãos, nós labutamos aqui nos 2 primeiros versos, mas do verso 3 ao verso 5, nós vemos que então Deus cuida, Ele preserva daqueles, ou preserva aqueles a quem Ele ama. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que descansa no Senhor. A herança do Senhor são os filhos. A herança do Senhor é uma casa bem sucedida. É uma casa próspera em vários aspectos. Ao iniciar esse novo ano, meus queridos, nós somos convidados então a viver essa verdade. Nós somos convidados a construir com Deus, trabalhar com Deus sem ansiedade. Nós somos convidados a descansar com fé no Senhor. Nós somos convidados a confiar que Ele é quem cuida da nossa casa, que Ele é quem cuida da nossa vida, seja ela profissional, amorosa, espiritual. É o Senhor quem cuida. É o Senhor quem cuida da Igreja Presbiteriana do Lago Azul. Nós vamos para essas reuniões, meus irmãos, como eu falei, muitas vezes nós recebemos elogios, nós recebemos que a igreja tem melhorado, que a igreja tem caminhado, mas se não fosse o Senhor, nada disso aqui seria válido. Se não fosse o Senhor, não tem porquê eu e você estarmos aqui numa noite de domingo. Se não for pelo Senhor, que ao iniciar esse novo ano, nós estejamos empenhados e engajados em trabalhar para a glória do Senhor. É Ele quem edifica.
É Ele quem guarda, é Ele quem dá o descanso, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá, então, a herança eterna, que é a vida eterna. Que Ele te abençoe nesse ano. Que nesse ano, antes de tudo, você se dobre diante do Senhor. Coloque os teus planos, os teus projetos, a tua família, tudo nas mãos do Senhor. Peça que então Ele se compadeça dos anseios do teu coração. Muitas vezes, meus irmãos, nós enchemos os nossos corações de ansiedades, de anseios, e estamos indo totalmente contra a vontade de Deus. Peça que o Senhor seja então esse alicerce e seja claro. Peça então que o Senhor esteja cuidando da tua vida, como nós acabamos de refletir aqui no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão aqueles que guardam ou pensam guardar estão ali. Se o Senhor não edificar a nossa igreja, em vão aqui estaremos. Então, meus irmãos, que nós possamos pedir que o Senhor se compadeça de nós. Que nós possamos pedir que o Senhor, então, continue despejando da sua misericórdia sobre nossas vidas. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, nós rendemos graças ao Teu nome. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nós. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é esse Deus que guarda a nossa casa, é esse Deus que guarda a nossa família, é esse Deus que nos protege no momento da angústia, da aflição. É esse Deus que cuida de nós mesmo quando estamos dormindo. É o Senhor quem peleja por nós. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue se compadecendo do Teu povo. Continue abençoando cada um dos meus irmãos presentes aqui nessa noite, ó Pai. Seja qual for o anseio do seu coração, seja qual for, ó Deus, os seus planos, os seus projetos para o ano de 2026, que o Senhor, Pai, abençoe os Teus filhos, abençoe os Teus servos. Que eles possam, ó Deus, primeiro e antes de tudo, ó Pai, colocar os seus anseios, os seus desejos, os seus projetos nas Tuas mãos, ó Pai. E que se for da Tua vontade, que o Senhor abençoe meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que aqueles planos e projetos que foram, ó Deus, pensados no nosso coração, ó Deus, se forem da Tua vontade, sejam realizados, ó Pai. Então nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor cuide do Teu povo, que o Senhor dê paz, saúde, tranquilidade, e que o Senhor sustente, ó Deus, os Teus filhos. Derrama do Teu poder sobre nós, ó Deus, e nos abençoa. É no nome de Jesus, Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar,